indo para a lição do domingo, tem como título Pai Celestial. E é muito importante, os autores eles dão ênfase, uma mesma introdução praticamente na lição da segunda e na lição do domingo. Nesses 2 dias eles começam com aquilo que eu chamo, eles não designaram assim, mas eu chamo de a cosmovisão da redenção, que é muito importante para nós adventistas do sétimo dia. A compreensão de que Deus criou todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo estão eternamente juntos no passado, presente e futuro. Algo que nossa compreensão não alcança. Até porque não é propósito da Bíblia nos explicar a Deus, nos esclarecer acerca de todas as questões acerca da pessoa de Deus. Isso não é o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus é revelar o desejo de Deus para a nossa salvação, o seu plano de redenção. Então, a Trindade reunida em conselho decide criar a humanidade, o homem ele é criado e antes disso nós sabemos da entrada do pecado, a origem do mal. Esse mal se instala com o consentimento dos nossos primeiros pais aqui nesse mundo e Deus então põe em prática, põe em ação o seu plano de redenção. Então esses aspectos, essa cosmovisão redentiva, ela é muito significativa para nós. Um Deus criador, um Deus que contempla pela sua natureza em respeito à liberdade, ao livre-arbítrio das suas criaturas. Deus permitiu e aceitou que o mal se levantasse, mas ele preparou um plano e esse plano envolvia a vida de Deus. Esse é o grande ponto. Quando Deus disse para Adão e Eva, certamente morrereis, ele não disse que ele morreria, mas o pecado acarretou na morte de Deus. E por que Deus? Porque só Deus tem vida em si mesmo e só Deus poderia dar a sua vida e tornar a tomá-la. Então, na nossa cosmovisão redentiva, um Deus criador cria tudo perfeito, origem do pecado, surge o mal se instala na terra e Deus põe em prática o plano de redenção que envolvia uma morte vicária, uma morte de substituição. E com esse contexto, os autores, eles enfatizam tanto o início da lição do domingo, quanto a lição da segunda-feira, para demonstrar que o agente divino que se dispôs a vir para assumir a natureza humana, para que aqui vivesse e então em perfeita submissão, humildade e obediência aos planos de Deus e desse a sua vida, foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quando falamos em primeira, segunda e terceira, nós não estamos falando em hierarquia, não estamos falando que um é superior e o outro é subordinado. Os três pertencem ao mesmo nível de poder e autoridade. Esse compartilhar da Trindade, da divindade, é muito importante para que nós não elejamos uma pessoa da Trindade que é o bonzinho, que é a pessoa do Senhor Jesus, o outro que é o exigente, que é Deus o Pai. Essas figuras não podem permear a nossa mente porque elas desfiguram, elas comprometem a nossa compreensão de um Deus que é triuno, um Deus que é harmonioso em todos os seus propósitos. E é muito interessante, nós vamos enfatizar isso, e eu quero começar lembrando aqui de João 1, é um texto que nós vamos precisar dele várias vezes, 1,18, quando João Batista dá o seu testemunho acerca de Jesus, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. 1,18, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse texto é de uma importância capital, fundamental, porque ele nos afirma que o Deus unigênito, o único Deus, e aqui João se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o único que tem autoridade, capacidade, possibilidade de nos revelar quem é Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez. Em sua obra, muitas vezes ele se referiu à obra de Deus o Pai. E a pergunta 1 de nossa lição de domingo traz essas
ações que Jesus atribuiu ao Pai. Então vamos considerá-las. Aqui são 5 blocos diversos e nós vamos aqui destacar. Começando com a história de Nicodemos, vamos recordar isso. Deus amou o mundo, o verso mais amado talvez do Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, Deus participou desse processo redentivo na mesma intensidade. E confirma-se em João 6,57, no mesmo verso 17, que Deus enviou o seu Filho. São expressões para afirmar a unidade da Trindade no processo redentivo. Então, João aqui registra as palavras de Jesus, ditas a Nicodemos, que as ações redentoras, elas se originam com o Pai. Depois, lá na sequência do diálogo do milagre, né, do sinal da cura do paralítico de Betesda, Jesus então nos afirma que o Pai não julga, mas ele confiou o julgamento ao Filho. Interessante, Cristo é o agente principal na questão do julgamento. E vamos sempre entender, não há hierarquia entre a divindade, mas há funções específicas. E Jesus menciona que o julgamento dele é justo, ele faz um julgamento justo, porque está em harmonia com o seu Pai, que é também um Deus justo. Depois Jesus afirmou que o pão que no milagre da multiplicação dos pães, que o pão que aquela geração comeu não foi dado por Moisés, foi o Pai que enviou aquele pão. E a eles lhes custava aceitar e admitir isso. Então o verdadeiro pão é dado pelo Pai. E Jesus então se apresenta como pão da vida para também atestar a sua origem celestial. E Jesus também afirma que o Pai permanece em Jesus e faz as suas obras. Ou seja, as obras que Jesus fez foram obras realizadas, dadas pelo Pai. João 6,45, o Pai é aquele que ensina a todos. Aqueles que ouvem e aprendem a respeito de Jesus, o fazem, aprendem e são ensinados pelo Pai. E finalmente, tudo aquilo que for pedido, Jesus afirmou, em nome do Pai, isso será pedido ao Pai, em nome de Jesus será concedido. Veja que é interessante que nesse bloco de 5 conjuntos de textos, nós temos 4 ações positivas, uma também positiva, mas posta de uma forma diferente, que Deus não julga, o julgamento foi entregue a Jesus. Desta maneira, esses versículos que descrevem o Pai o mostram em estreita ligação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse é o tema que nós vamos estudar agora logo a seguir. Desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.